Como essas pontes elevadas são construídas nas cidades? O que as torna tão resistentes e duráveis? Antes da construção, engenheiros utilizam equipamentos para estudar o solo e encontrar a localização ideal. Depois disso, os trabalhadores usam perfuratrizes espirais para cavar até alcançar uma camada de rocha firme. Com o buraco pronto, estruturas de aço previamente fabricadas são colocadas no local com o auxílio de guindastes. Em seguida, caminhões betoneiras despejam concreto dentro dessas armações, formando as bases da ponte. Depois que todas as estacas são concretadas, inicia-se a construção da laje superior. Os trabalhadores instalam uma grande estrutura de aço ao redor das estacas e posicionam um pilar de suporte no centro da laje. O próximo passo é despejar concreto sobre essa estrutura. Como os pilares são muito altos, é necessário o uso de bombas de concreto para alcançar os pontos mais elevados. Esse processo é repetido para todos os pilares da ponte. Em seguida, inicia-se a construção do tabuleiro da ponte, que utiliza vigas pré-moldadas. Para fabricar essas vigas, utilizam-se moldes especiais que podem ser ajustados com macacos hidráulicos. Primeiro, as estruturas de aço são colocadas dentro dos moldes e, em seguida, o concreto é despejado. Após a solidificação, os moldes são removidos e a viga está pronta. Se observar atentamente, notará que as vigas possuem vários retângulos salientes e orifícios. Esses elementos são essenciais para o processo de montagem. Mas como essas vigas gigantes são instaladas? Isso é feito por um equipamento chamado lançadeira de vigas. Esse equipamento possui 4 pernas e é responsável por posicionar as vigas nos locais corretos. O processo de instalação ocorre da seguinte forma. Inicialmente, as pernas centrais dianteira e traseira são posicionadas sobre os pilares da ponte. Em seguida, a viga é transportada até o local adequado e conectada ao guindaste da lançadeira, que a eleva e posiciona corretamente. Após a instalação da primeira viga, a perna traseira da lançadeira é movida para o trecho já concluído da ponte e usada como suporte. Então a perna central traseira é deslocada para a nova posição de apoio. Esse processo é repetido até que a estrutura avance o suficiente para a perna dianteira ser realocada no próximo pilar. O guindaste, então, move-se para a nova posição e todo o ciclo se repete até que todas as vigas sejam instaladas. Mas como essas vigas são conectadas entre si? Antes da união, uma camada de resina epóxi é aplicada na superfície de contato. Se observar uma viga, perceberá que possui saliências e reentrâncias que se encaixam perfeitamente na viga adjacente. Quando todas as vigas são conectadas, é possível notar espaços vazios entre elas. Esses espaços são deixados propositalmente pelos engenheiros para permitir a inserção de aço adicional e a aplicação de concreto para reforço. Dentro das vigas são instalados numerosos cabos de aço. Mas qual a finalidade desses cabos? Vamos entender com um experimento. Se pressionarmos um bloco de concreto, ele suporta uma grande carga. No entanto, ao puxá-lo, ele quebra rapidamente, demonstrando que o concreto tem baixa resistência à tração. O mesmo acontece com uma ponte. Sob carga intensa, o tabuleiro experimenta forças de tração que podem causar rachaduras. Para evitar isso, os trabalhadores utilizam macacos hidráulicos para tensionar os cabos de aço antes do concreto endurecer. Esse processo de pré-tração fortalece a estrutura, tornando-a mais resistente. Após a tensionação, os cabos excedentes são cortados e os canais são preenchidos com argamassa para consolidar a ligação entre os cabos e o concreto. Se observar atentamente, perceberá que existem espaços entre os segmentos da ponte. Esses espaços são conhecidos como juntas de dilatação. Mas para que servem? O concreto se expande e se contrai conforme a temperatura varia. Se os segmentos da ponte fossem rigidamente conectados, rachaduras surgiriam devido a essas variações. Por outro lado, se os espaços fossem deixados abertos, os veículos enfrentariam solavancos ao passar sobre eles. A solução ideal é o uso de juntas de dilatação. Essas juntas possuem uma parte central flexível que pode se mover conforme necessário. Pequenos blocos deslizantes garantem que a movimentação ocorra dentro de um limite seguro. Esses blocos estão conectados a placas protetoras que se ajustam à movimentação do tabuleiro, protegendo a ponte contra danos estruturais.